10. Seja muito bem-vindo. Estamos na Praça do Município de Braga, palco da 4ª edição dos Prémios do Imobiliário, uma iniciativa do Expresso e da SIC Notícias que, uma vez mais, distingue e permeia o que de melhor se fez no setor durante o ano de 2021. Os anos de pandemia vieram comprovar e consolidar a resiliência do imobiliário em Portugal. O país continua na mira dos investidores e o setor manteve-se ativo e assumiu-se como um importante motor da economia nacional. Também os preços não pararam de subir e atingiram mesmo valores recorde, com um aumento de 13,2% no segundo trimestre, de acordo com os dados do INE. Uma realidade que, ao mesmo tempo, apresenta razões de otimismo, traz também consigo um outro lado da moeda, com o acentuar de dificuldades no acesso à habitação para muitos portugueses, não só para os mais vulneráveis, mas também para cada vez mais jovens e para a classe média. Depois de uma crise pandémica, os efeitos da guerra na Ucrânia, com o impacto dos preços nas matérias-primas e do aumento do custo da energia, a escalada da inflação, o aumento das taxas de juro e os receios de uma recessão global, fatores que tornam inegável uma necessidade urgente de políticas públicas para que o acesso à habitação condigna seja garantido. Ora, é sobre isso que debatemos nos próximos minutos, antevendo os desafios que se adivinham nestes tempos de enorme incerteza que a economia atravessa. São nossos convidados Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal de Braga, Fernando Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, e Hugo Santos Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Muito boa noite, meus senhores. Agradeço desde já a vossa presença e agradeço também ao Ricardo Rio pela amabilidade de nos receber para esta edição dos Prémios do Imobiliário. E falemos de políticas públicas da habitação. Ora, começaria por lhe perguntar precisamente como é que está a situação no município de Braga e o que é que a autarquia, quais é que são os esforços que a autarquia tem vindo a fazer para resolver este problema que atinge todos os nossos centros urbanos. Boa noite, Rita, e antes de mais, se me permitem 30 segundos, agradecer a confiança do Grupo Empresa na cidade de Braga, como há um bocadinho o Francisco Pedro referia, foi algo apalavrado há um ano atrás, na 3ª edição dos Prémios do Imobiliário, e o Grupo Empresa é também um grupo de palavra e um grupo próximo das pessoas, e por isso está aqui na cidade de Braga, que é uma cidade que reúne hoje, porventura, algumas das maiores oportunidades em termos de investimento imobiliário no país. Braga foi uma das cidades que mais cresceu em termos económicos e, portanto, em todos os setores de atividade, dos escritórios ao turismo, à componente industrial, há muitas oportunidades de investimento ainda por satisfazer e, sobretudo, na componente habitacional, que hoje aqui nos reúne nesta conversa. Braga foi a cidade que, na última década, mais cresceu em população no país. E isso veio criar aqui, assim, uma pressão muito significativa sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado habitacional. Nós tínhamos, há uma década atrás, um enorme parque imobiliário de voluto que não estava a ser devidamente aproveitado. Com o crescimento da população que se verificou, que ultrapassou as 12 mil pessoas no nosso concelho, esse estoque foi esgotado e, obviamente, houve muita necessidade de investimento em novos projetos, seja de reabilitação, seja de nova construção. E, portanto, a situação com que nós hoje nos confrontamos é, obviamente, como acontece um pouco por todo o país, de um incremento no nível de preços médios, quer das rendas, quer da aquisição dos imóveis. Preços a subirem, não é? E de alguma escassez nesta fase da própria oferta. E, portanto, obviamente que a nossa primeira prioridade é estimular esse investimento, desde logo privado também, para reforçar a oferta no mercado para corresponder a essa procura, mas ao mesmo tempo desenvolvendo políticas públicas, umas alinhadas com as políticas nacionais, outras mais de âmbito local, para responder às camadas mais desfavorecidas da população. Que políticas públicas são essas? O que é que tem sido feito pela autarquia nesse sentido? De diversa ordem. Nós temos, desde logo, nesses apoios públicos diferenciados. Temos desde os cidadãos com menos recursos económicos que necessitam de aceder a uma habitação condigna e aí, através da nossa empresa municipal de habitação, a Braga Habite, nós temos intervencionado praticamente todos os bairros sociais do concelho. São largas centenas de fogos que foram reabilitados e munidos das condições de habitabilidade para os cidadãos que lá residiam e disponibilizados novos apartamentos para servir a alguma da lista de espera que existia nessa mesma área, investindo também em programas como o Primeiro Direito para reabilitar um parque imóvel que estava também muito degradado no concelho e com estes investimentos e com estes apoios vai poder, obviamente, alargar a oferta para essa população com menos recursos económicos, mas ao mesmo tempo, sobretudo para a classe média, através de dois mecanismos. Um que é a habitação, o regime de apoio à habitação de rendimento acessível, portanto com mecanismos de apoio
aos promotores privados, em que nós estimulamos a disponibilização de imóveis para pessoas com mais recursos, mas que ainda assim não conseguem aceder em condições económicas ao mercado habitacional, e também através do nosso regime direto de apoio ao arrendamento, que é mais universal, que é uma forma de comparticiparmos as rendas que são pagas. E atinge a classe média ou... Também atinge a classe média, sobretudo no regime da renda acessível, mas também no próprio RADA nós temos vindo a elevar os montantes de elegibilidade precisamente para tentar atingir franjas da população que não estavam no regime, mas que agora começam a demonstrar alguma carência de apoios para poder aceder à habitação. E ainda há margem e há necessidade de investimento no imobiliário e na habitação no município de Braga? Muito significativa. Nós, por força desse crescimento, temos, de facto, muita procura, continuamos a atrair, há aqui assim, digamos, uma correlação muito grande entre a dinâmica económica e a dinâmica demográfica. Quanto mais crescemos em termos de captação de empresas e de criação de postos de trabalho, mais pessoas precisamos e, portanto, obviamente que há uma procura muito sustentada e a juntar a isso há uma outra dimensão também importante que é da componente estudantil. Nós somos também uma cidade universitária, temos quase 20 mil estudantes universitários a residir na cidade de Braga e obviamente que esses também acabam por pagar a fatura desse agravamento dos custos e por isso também há neste momento vários projetos, uns de natureza privada, outros de natureza pública, de promoção de habitação para estudantes universitários. E já vamos explorar um bocadinho aquilo também que pode ser feito e de que forma é que também pode ser articulada aqui a relação entre o poder público e os privados nesse sentido, unindo esforços para resolver um problema que é transversal a todo o país, pelo menos nos centros urbanos. Fernando Almeida Santos, de facto falávamos de uma pandemia há cerca de um ano e agora vem a guerra na Ucrânia com todas as mudanças que isso acarretou para a construção, para a habitação. Em termos económicos, o tempo é de grande incerteza. Que balanço é que faz e que impacto é que esta nossa realidade já se está a fazer sentir no setor da engenharia e da construção? Boa noite. Faz claramente com o aumento dos preços, com a escassez dos materiais, dos equipamentos, com as dificuldades de mão de obra, que cada vez é mais escassa no setor da construção. Fala-se em cerca de 80 mil pessoas em déficit só no setor da construção, mas o mais grave, e tem a ver agora também com aquilo que é uma preocupação muito da ordem dos engenheiros, tem a ver com o facto de até mesmo engenheiros virem a ser precisos. Não sei se por coincidência, se por falta de decisão ainda não avançou a sério o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Há pouco falávamos o Plano Nacional 2030, também ainda está muito sem saber onde é que vai ser aplicado. Sabemos que no PRR há muito investimento orientado para a habitação social e sobre essas matérias cabe uma preocupação clara, não é a Ordem dos Engenheiros, é Portugal, por eventualmente não termos, e é uma grande, enfim, detecção da nossa parte, não termos em quantidade capacidade técnica suficiente para os desafios do país. E aqui entronca também, claramente, na habitação, no imobiliário. Isso tudo faz com que os preços aumentem, naturalmente, e cada vez haja menos capacidade de orientar valores cómodos para a habitação social. A própria habitação social neste cenário vai ser muito mais cara do que quando foi projetada para o PRR, ou seja, quando nós pensamos investir 2,6 mil milhões de euros em habitação social, se calhar daria para 600 mil fogos, ou à volta disso, era o que se falava, ou se calhar o Hugo aqui neste caso ajuda-me mais, mas não vai dar para tanto. E para além disso, também temos de ter a noção que, em termos de habitabilidade, a exigência é totalmente diferente do que era há 20 anos, quando se fazia em massa a habitação social, por exemplo. E até, do ponto de vista do conhecimento, há muito menos gente, aquelas pessoas que interagiram nesses anos nesta dimensão. Por acaso aqui Braga é um excelente exemplo, com a Braga Habit, mas essas pessoas desapareceram do mercado e agora o próprio governo e algumas autarquias querem lançar isso e não têm conhecimento para o fazer e este déficit de capacidade técnica é outro problema para Portugal. Nós temos essa noção, mas essencialmente, deixo aqui uma crítica, há que decidir.
estou farto de dizer isto, e não há decisão e as coisas vão se empurrando para a frente, e nós o que vai acontecer a curto prazo é que temos mais 50 mil milhões de euros de investimento do Estado, muitos deles em infraestruturas, no setor da construção, como falou, também na habitação, e vamos andar à procura de gente para fazer isto e, portanto, o que é que vai acontecer? Aumento de salários, de valores, o custo da mão de obra também vai crescer, associado à incerteza para 2023 da guerra e aos custos que já falamos dos materiais. Que já está a ter um impacto real, ou seja, já está a comprometer a execução de contratos e de tudo o que está em marcha já, não é? Aumenta a litigiosidade na construção, por exemplo, cada vez há mais litigância a todos os níveis, até nos concursos, e uma das questões que está em cima da mesa agora recentemente é a possibilidade, até para a habitação social, para o PRR, o Código dos Contratos Públicos, prever concessão de construção. E a concessão de construção é um modo de contratualização legítimo, mas altamente perigoso se não for bem agarrado, porque põe a centralidade na não qualidade e, portanto, até nisso nós temos que ser altamente cuidadosos na forma como viermos a intervir na eventual concessão de construção, embora eu não seja um não defensor da concessão de construção. Tem que ser bem parametrizada e orientada para soluções qualitativas de descarbonização, de sustentabilidade, de novas tecnologias modulares e ligadas às questões ambientais, claramente. E pensar no futuro também de outra forma, até em termos de tecnologia e de engenharia, de forma a conseguirmos fazer face aos custos que são cada vez maiores. Sim, porque a exigência das populações, do ponto de vista da habitação, mesmo que seja social, também tem a ver com as comodidades do dia-a-dia. Nós, atualmente, temos muito daquilo que é um investimento numa habitação em tecnologias novas, em ar-condicionados, em equipamentos, e isso, em energia, chamemos-lhe assim, a energia também está cada vez mais cara, em comunicações, e nós também temos aqui, para além de alguma necessidade nessa área da habitação, temos também, a outro nível, alguma pobreza energética, bastante, cerca de 20% da população portuguesa vive em pobreza energética, ou seja, não consegue aquecer ou arrefecer convenientemente as suas casas, por falta de capacidade financeira. E isto também tem que ser assegurado para essas famílias que vão usufruir depois desse nível de habitação social, ou seja, não basta ter um teto. Até porque temos diretivas europeias que nos também dirigem para termos esses objetivos em termos da construção das novas habitações. Ora, são novos fatores, Hugo Santos Ferreira, que fazem mesmo, se antes dizia que não conseguem fazer casas para os portugueses, casas que os portugueses possam pagar, ainda pior? Sim, antes de mais, boa noite a todos. Muito obrigado também pelo convite. Realmente é notório que vamos nesta já quarta edição e já tive a oportunidade de também participar em vários painéis, e há 4 anos, pelo menos, que andamos a falar no problema da habitação. E o problema é que não são só 4 anos. Nós falamos do problema da carência habitacional há muitos anos. E a verdade é que, até agora, não foram ainda tomadas as políticas públicas necessárias para combater esse drama, que é um drama nacional. Falta de vontade política? Pois talvez. Desenham-se leis de bases da habitação, desenham-se quadros políticos nacionais de habitação, desenham-se cartas municipais de habitação, mas o problema está aí, e o problema não se resolve e agrava-se. Ou seja, o problema de carência habitacional é um problema que já vem desta parte há muitos anos, mas que naturalmente agora, com todo este cenário macroeconómico mundial e geopolítico mundial, naturalmente se agravou. Nós temos dito isso, enfim, o setor, penso que em uníssono diz isso de forma muito clara, nós não conseguimos fazer casas que os portugueses possam pagar. Isto tem que ser dito desta forma. Quiçá vou-me repetir para todos estes que aqui nos ouvem. Mas há interesse, ou seja, ou é mais de facto apetecível e lucrativo também fazer o segmento de luxo tão procurado pelos estrangeiros e para quem nos visita também, e pelos investidores? A resposta é muito fácil, é completamente apetecível. Nós todos, empresários, e principalmente os empresários de investimento, promoção imobiliária, correm atrás onde está a procura. Nós estamos sempre a trabalhar na procura. E a procura, neste momento, chama-se cidadãos nacionais, no nosso caso portugueses, da classe média, que não têm a sua casa
E a classe média é a maior parte da população portuguesa, é a maior parte da população que não tem casa para viver. Temos um PRR, quando e se e em que medida vier a ser executado, é mais pensado para a habitação social, e bem, essa é a função social do Estado, mas depois temos aqui um grupo de empresários que queria fazer habitações que os portugueses podem pagar, queria fazer as casas que os portugueses podem pagar, mas com todos os custos de contexto, com todos os custos de construção, com as tais parcelas que é um projeto de construção da casa que os portugueses podem pagar, não conseguem fazer. E por isso, quando falamos das políticas públicas, estamos a falar do quê? Sobretudo, continuamos a falar do licenciamento, sobretudo, dos impostos que também recaem sobre o setor do imobiliário? Continuamos a falar daquilo que o setor diz há anos. Esse é que é o problema. Quando nós falamos no licenciamento, e é isso que eu gostava que os portugueses percebessem, a questão do licenciamento não é um problema corporativo, não é um problema dos empresários, dos promotores, dos investidores. Mas é só por aí, Santos Ferreira? Claro que sim. Quando os portugueses em casa perceberem que não podem ter a sua casa, porque cada casa que está no licenciamento há 2, 3, 4, 5 anos vai encarecer o preço que essa casa pode ser posta no mercado, quando os portugueses perceberem isso, quando perceberem que não têm acesso à sua habitação, porque uma casa está presa num licenciamento urbanístico durante 4 anos, e isso, além de representar menos uma casa no mercado, e, portanto, as que estão no mercado encarecem o seu valor, quando perceberem que pagam mais 500 euros por metro quadrado na sua casa, que podiam poder pagar e não vão poder pagar, nós aí vamos começar a tratar o licenciamento de uma forma séria. E é curioso, e ainda bem que assim é, que finalmente nós temos, por exemplo, um Conselho Nacional da Habitação que pela primeira vez começou a falar do licenciamento. E bem, porque finalmente estamos a encarar o problema do licenciamento urbanístico, não como problema destes senhores, dos promotores, dos arquitetos, dos engenheiros, mas como problema dos portugueses. E é isso que os portugueses têm que perceber. E, portanto, os problemas estão identificados há muito. Nunca houve coragem política para os atacar de frente. Neste momento eu penso que estamos muito melhor do que tivemos antes, e aqui falo nas principais câmaras do país. Acho que estamos a falar do problema. E acho que começámos a falar do problema quando vemos conselhos municipais da habitação a serem criados e a falarem do licenciamento. Quando vemos um Conselho Nacional da Habitação a falar do licenciamento, estamos a começar a falar dos problemas. Agora, são problemas que se arrastam há décadas. E quando esses problemas tiverem a ser resolvidos, ou melhor, quando forem resolvidos e já estão a começar a ser pelo menos falados, então aí vamos ter casas para os portugueses. E já lá vamos, o Ricardo Rio, precisamente. Este é aquilo que o setor mais tem reclamado nos últimos anos, é precisamente as dificuldades, quer burocráticas, quer as dificuldades de licenciamento, quer também toda a carga fiscal que recai sobre o investimento. Como é que se resolve? Tem de haver aqui uma maior ligação entre o poder, não só o poder central, também o poder local, o público e o setor privado, de resolverem um problema que sabemos todos que não será resolvido, o problema da habitação, se não houver essa colaboração. Sem dúvida, e no caso concreto estamos a falar de algumas dimensões que carecem do envolvimento das instituições nacionais, mas há muitas dimensões que podem ser trabalhadas numa base local. E eu aí posso falar em primeira instância, naturalmente, pela experiência de Braga. Nós temos procurado, do ponto de vista da gestão urbanística, ao longo dos últimos anos, trabalhar na desmaterialização, trabalhar na desburocratização, acelerar processos de licenciamento. Nós temos hoje praticamente toda a tramitação urbanística desmaterializada, portanto há uma possibilidade de interação online em contínuo entre os promotores imobiliários e os serviços municipais, e temos encurtado esses prazos de licenciamento ao ponto de, nos últimos anos, de acordo com os dados do INE, o Conselho de Braga ter estado entre o top 3, em alguns casos até foi o maior, em termos de emissão de novas licenças, quer para construção, quer para reabilitação. Isso é muito significativo, estamos a comparar, obviamente, com municípios... E quando é feito esse licenciamento, há feito aqui uma análise dos projetos que são levados para a frente, ou seja, que se respondem de facto à necessidade da classe média, se são projetos mais virados para a atração do turismo. O escrutínio urbanístico tem que ser sempre feito, mas do ponto de vista estratégico nós temos tido vários mecanismos de aceleração de projetos que têm, obviamente, capacidade de responder mais agilmente a algumas das necessidades, seja do ponto de vista do investimento, no caso da componente de acolhimento empresarial, seja também do ponto de vista habitacional. Aliás, nos anos mais recentes, perante esta realidade com que estamos confrontados, de termos uma procura insatisfeita por cidadãos de classe média, por termos necessidade de trazer cada vez mais investidores privados para oferecer
dessa renovação do parque habitacional, temos procurado também, do ponto de vista da tramitação municipal, acelerar essa tipologia de processos, enquanto que há alguns anos atrás estava bastante mais orientada estritamente para a componente de investimento. Nós tínhamos uma via verde de investimento para projetos imobiliários para as empresas, não tínhamos para a habitação. Hoje estamos a tentar casar essas duas dimensões. E eu acho que isso é fundamental porque é impossível responder a estas necessidades se não trouxermos também os promotores privados. Obviamente que também do ponto de vista dos promotores públicos, a ambição existe, os objetivos estão traçados e estão em vários documentos, o PRR está claramente mais orientado para as políticas sociais, mas mesmo aí, e nós somos dos municípios que já temos mais candidaturas aprovadas e de maior montante ao primeiro direito, mas ainda é escasso face às necessidades. Nós atualizamos recentemente a nossa estratégia local de habitação e o universo de agregados familiares que careciam de um apoio é exponencial e carecia um investimento 10 vezes superior àquele que nós já estamos a realizar. Fernando Almeida Santos, quais é que são os grandes desafios, as grandes medidas públicas necessárias para responder aos desafios? Eu acho que a primeira é a decisão. Começa por aí. Acho que tardamos muito a decidir. Depois, aquilo que já aqui foi dito, que tem a ver com os prazos, nós, em Portugal, seja ao nível local, seja ao nível nacional, temos prazos de consumação de projetos que têm muitíssimo mais tempo gasto em dimensão administrativa, tempo administrativo, do que em execução propriamente dita. Eu dou um pequeno exemplo, que é uma das maiores obras que vamos fazer em Portugal, se a fizermos, porque já andamos a discutir isto há imenso tempo, que é um aeroporto para Portugal, de raiz, ou que seja o complementar. Andamos a discutir, se arrancássemos hoje, que não é o caso, teríamos a avaliação ambiental estratégica, o estudo de impacto ambiental, os licenciamentos, projetos, etc. E isto, teoricamente, e prazos ditos atuais, se demora 7, 8 anos e depois a obra demora 4, 5. E assim é impossível fazermos coisas. Nós somos claramente ultrapassados economicamente em competitividade, depois por países terceiros, por outros países, e prejudicamos a nossa centralidade. Se nós intrapolarmos isto para uma dimensão mais pequena, ao nível dos municípios e ao nível até da habitação, por exemplo, é inconcebível que se demore 36 meses a licenciar um edifício. Acho que o conhecimento é suficientemente bom em Portugal e tecnicamente é o de certeza na arquitetura e na engenharia para se demorar a licenciar qualquer que seja um imóvel 36 meses para depois ser feito em 2 anos. Ou seja, a perspectiva de negócio do investidor e o custo para o consumidor final vai ser empolado de um arrastamento de 5 anos e não de 2,5, por exemplo. É o dobro do tempo. E o que é que nós temos aqui a defender? Internamente, na Ordem dos Engenheiros e interagindo com o Governo, estamos a propor ou vamos propor uma agilização, também está a ser feito pela API, uma agilização universal para se propor às autarquias portuguesas para não haver diferenças entre elas. Existe, quer do ponto de vista do licenciamento, daquilo que se tem que apresentar, não do procedimento, essa é interna, é das câmaras, mas depois a análise e o conteúdo, esse tem que ser mais ou menos uniforme. Também é inconcebível, por exemplo, ou inaceitável, que numa Câmara qualquer mais pequena do país se peça um projeto de arquitetura e 4 projetos de engenharia, e em Lisboa, por exemplo, se peça um projeto de arquitetura e 15 projetos ou 20 de engenharia. Tem que ser uniforme. Os investidores têm que saber o que é que têm que preparar. Tem que haver uma análise e uma estratégia global. E o próprio investidor público também. E isto também cria aqui outro tipo de dimensão, que é a dimensão da concepção, que é a arquitetura e a engenharia, a dimensão da construtora, que é o construtor, e o controle, que é a fiscalização. E depois ainda há a questão da venda e da mediação. E nós temos que valorizar muito também, e valorizamos pouco, em alguns casos, cada vez é melhor, de facto, e cada vez há coisas mais interessantes, e nós vamos ver aqui nos prémios, mas valorizar muito a concepção e a qualidade da concepção para depois termos boas execuções de obras e menos erros durante as obras. Este é o nosso papel da engenharia em Portugal e, no fundo, tudo se resume a custos maiores ou menores, e é aquilo que está a acontecer. Quanto mais tempo perdemos, mais caro nos saem as coisas e menos competitividade temos nacional entre nós, para o utente. E o impacto e as consequências já estão visíveis. O Hugo Santos Ferreira, muito rapidamente, ora, temos
a execução do PRR, temos uma maioria absoluta governamental, temos novas metas ambientais, estamos no ponto de viragem, naquele que pode ser o ponto de viragem? Sim, de facto não há grandes dúvidas. Hoje em dia temos um governo com uma capacidade acrescida, de maioria absoluta, mas essa capacidade também traz a obrigação e a responsabilidade, de facto, de implementar aquelas medidas que durante nos últimos anos, no anterior executivo, enfim, teria a desculpa de não poder executar. Hoje em dia essa desculpa não existe e, de facto, o ponto é de viragem, mas também é de mais desafios. Ao mesmo tempo que é de oportunidade, os desafios acresceram e nós isso não nos podemos esquecer, porque, como eu disse há pouco, o problema da habitação existe há muitos anos. O problema é que os desafios acresceram. Hoje temos novas responsabilidades sociais, de sustentabilidade e, portanto, ambientais. O setor imobiliário está completamente comprometido com o combate às alterações climáticas, mas na habitação, e precisamente na habitação para a classe média, temos que compreender que os desafios são acrescidos. Ora, se nós já antes não conseguíamos fazer habitação para as pessoas, com o acréscimo dos desafios que a sustentabilidade e, portanto, mais custos nos traz, tornou ainda mais premente, ainda mais urgente e inadiável combater os problemas que já vinham de trás. Pior do que isso, temos uma guerra, temos a incerteza de um futuro em que é uma névoa que está à nossa frente, todos os empresários, toda a economia, um pouco por todo o mundo, que não sabe o dia da manhã, e, portanto, é muito importante que se perceba que desafios nós já tínhamos. Com a guerra, com a instabilidade, com a incerteza, com o conflito que está, com a alteração geopolítica mundial, todos os outros problemas que já estavam identificados há muito, já falei no licenciamento, mas podia falar na bruta carga fiscal que os portugueses pagam na compra da sua casa. Essa luta tornou-se ainda mais premente. E são, de facto, muitas as incertezas, até porque também temos mudanças nas taxas de juros que também poderá aqui, de alguma forma, mexer com o setor. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença, pelas ideias que aqui nos trouxeram neste debate em que procuramos falar e analisar a importância das políticas públicas na área da habitação, aqui no município em Braga, a cidade que acolhe esta 4ª edição dos Prémios do Imobiliário, uma iniciativa do Expresso e da SIC Notícias, que mais uma vez volta a premiar aquilo que de melhor se faz no setor. Obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem.